Que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês, os que estão aí pela internet, nós que aqui estamos. Que Deus fale a cada um de nós pela sua graça e bondade. Eu quero meditar hoje sobre o assunto coautoria da obra. Eu falei domingo passado sobre coautoria de personalidades. E lá eu procurei mostrar que Deus está interessado em juntar a personalidade dele e as nossas para que nós tenhamos, embora personalidades ainda, mas que nós tenhamos o mesmo ser. Que nós sejamos como ele é. Mas ele também, vamos dizer assim, veja bem, com o uso da palavra com muito cuidado. Ele também vai aprendendo conosco, nosso modo de ser. E assim a gente vai se tornando coautores da mesma existência, da mesma personalidade. Mas Deus, ele não é só uma pessoa, ele também faz coisas. Ele fez a criação. Então ele fez algo que é fora dele. No caso, a criação, e nós fazemos parte dessa criação. Então Deus também faz obras. E essa grande obra que ele está fazendo é a obra da criação. É a obra na qual ele está agindo e executando alguma coisa. E fazendo alguma coisa. E a mensagem de hoje é nesse outro sentido. De que Deus também quer que nós sejamos coautores da obra que ele está fazendo na criação, da obra que ele está fazendo no mundo que ele criou, da obra que ele está fazendo na humanidade que ele criou. Então, ele quer que nós participemos desta obra, desta criação. E quando a gente fala de coautoria, a gente vai, por exemplo, para um livro escrito por dois autores, então são coautores. Mas a gente tem também, por exemplo, na engenharia, um viaduto que é construído, muito grande. Ali você tem vários engenheiros participando de toda aquela obra, do cálculo, da execução, do exame do material que vai ser usado. Então você tem os engenheiros todos. Então, um viaduto é uma obra de coautoria. Muita gente fazendo uma obra só. Quando o viaduto está pronto, foram vários engenheiros que trabalharam para que aquele viaduto estivesse de pé e servisse as pessoas. Então, quando eu falo de coautoria de obra, da obra de Deus, é nesse sentido. Deus ele tem uma obra a fazer, ele está realizando essa obra e ele nos chama pela sua bondade, pela sua graça. Ele não precisa de nós. Deus é Deus, faz o que ele quer. Mas na sua graça, ele nos chama para participarmos como coautores, autores também da obra dele. Então, a obra dele tem dois autores, o próprio Deus e a humanidade. A humanidade que aceitou esse convite. A humanidade que aceitou ser coautora. É esta humanidade. Então, é uma obra a quatro mãos, digamos assim. O texto do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 3:9, diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então vamos lá. Nesse capítulo 3 de Coríntios, antes de chegar nessa parte, porque de Deus somos cooperadores, antes de chegar nessa parte, que é o versículo 9, Paulo está falando de alguma coisa que está acontecendo naquela igreja. Então vamos nos situar. Em Corinto, uma igreja que Paulo fundou, né, junto com Silas e Timóteo, que se tornou uma igreja grande. Em Corinto, depois que Paulo saiu, chegou um outro grande líder da igreja chamado Apolo. Apolo, vamos dizer assim, liderou aquela igreja. Apolo era um pregador de primeira.
um orador, e Apolo se torna um líder daquela igreja. Quando Paulo escreve, a gente não sabe, parece que Apolo já não estava mais lá, mas de alguma forma passou por lá e deixou sua marca. O que aconteceu na igreja de Corinto? A igreja ela começou a se dividir em grupos, que era assim, aqueles que gostavam de qual líder? Então tinha o grupo que gostava do apóstolo Paulo, tinha o grupo que gostava do Apolo, tinha o grupo que gostava do Pedro, geralmente esses eram o grupo mais dos judeus. E tinha um outro grupo, um quarto grupo, que nós somos o grupo de Cristo. Só que de Cristo tinha só o nome, porque era igual a todos os outros grupos. Então, Paulo vai repreender a igreja exatamente porque ao invés de ser unida, ela vai se apegar a líderes. Ela vai seguir líderes. O líder vai ser o grande motivador da vida cristã deles. Não é mais, vamos dizer, o Senhor Jesus Cristo como o Senhor de todos. Não. São pessoas aos quais nós vamos seguir os seus ensinamentos, vamos devotar nossas vidas e vamos fazer o que eles dizem. Se o outro líder disse, aí a gente não vai ouvir, não. Nós vamos ouvir o nosso líder humano. Paulo, então, os repreende severamente sobre isso. Aí, no capítulo 3, ele vai fazer uma comparação entre ele e Apolo, os dois que estiveram lá. E ele começa no versículo 4, dizendo assim, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois apenas homens? Pois que é Apolo e que é Paulo, senão ministros pelos quais crestes? Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Aí ele vai vir com esse versículo 9. Então, o que a gente observa até aí? A gente observa que não tem Paulo e Apolo, tem Paulo e Apolo que ajudam um ao outro e que ajudam a igreja. Ninguém é grande, ninguém é o líder, porque eles devem ser servos e fazer o que Deus quer para o crescimento da igreja, e fizeram, mas o mérito não é deles, o mérito é de Deus que deu o crescimento. Eles poderiam fazer tudo o que fosse humanamente possível. Se Deus não desse crescimento, não adiantaria nada. Então Paulo começa dizendo que não são importantes as pessoas, importante é Deus, que dá o crescimento. Agora, as pessoas também são importantes porque elas têm ministérios de Deus para realizar. Nesse sentido, Paulo e Apolo são ministros de Deus. Ou seja, são servos de Deus que vão ajudar a igreja na sua liderança. Veja, o principal não são os homens, o principal é Deus. Depois desse texto, que vai do versículo 10 até o 16, nós vamos ler todo, mas o que Paulo diz é que essa obra que Deus está fazendo somos nós mesmos. Nós somos a obra de Deus. Vós sois, como diz a segunda parte do versículo, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. E aí ele vai usar essa metáfora do edifício para dizer, olha, cada um de nós é uma parte desse edifício. A igreja é o edifício. Nós somos uma partezinha lá, um tijolo, um cimento, que vai fazendo com que o edifício cresça, com que a casa cresça. E, veja bem, a casa tem uma finalidade. Para que você constrói uma casa? Para morar. É essa a ideia de Paulo. Nós somos a casa de Deus que está sendo construída. Para quê? Para que Deus more nela. Deus está construindo sua casa. É a obra de Deus. Então, nós somos a obra. Ao mesmo tempo que a gente participa como coautor realizando a obra, nós também somos a obra. Ou seja, Deus está construindo nós.
Deus está construindo a igreja. Deus está construindo seu reino. Deus está construindo essa casa onde Ele vai morar. Então, assim, tanto participamos da obra de Deus, como nós próprios somos esta obra de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse texto. Mas eu quero me focar agora no versículo 9, nessa parte de Deus somos cooperadores. A palavra cooperador, está nessa tradução, ela poderia ser traduzida como sócios. Nós somos sócios, nós somos, a palavra que eu dei, coautores, nós somos trabalhadores juntos. Trabalhadores juntos. E aí tem sempre dois sentidos. Primeiro, nós somos cooperadores, sócios, coautores entre nós, humanos. Nós que servimos a Cristo, né? Entre nós, humanos. Veja, quando eu digo nós servimos a Cristo, até nós, aqueles que ainda não são, mas serão. E aí a gente nunca sabe. Portanto, entre todos aqueles que Deus vai chamar para essa obra, entre nós somos cooperadores. Então, a visão é de que nós não somos colocados por Deus um acima, outro abaixo. Um líder, outro liderado. Um comanda, o outro só obedece. Nós não somos chamados como povo de Deus, como coautores entre nós, assim, no lado de cima, alguém lá em cima e alguém lá embaixo. Não. Nós não somos criados em hierarquia. Nós somos criados como povo que se organiza para fazer a obra. Aí sim. Mas como povo, como iguais, como pessoas iguais. Se na prática de vida nossa nós temos que nos organizar entre líder e liderados, isso é apenas e tão somente para que, do nosso jeito humano, porque vivemos em sociedade, as coisas fluam. Porque a sociedade também é assim. Veja bem, as pessoas são todas iguais. E nós, da sociedade, nós escolhemos um de nós para ser presidente, um de nós para ser governador, um de nós para ser prefeito. Então veja, não é que aquele nasceu melhor que os outros. Não, aquele é igual a todo mundo, com suas qualidades, seus defeitos, coisas boas, coisas ruins que ele faz. É uma pessoa igual a qualquer outro. Mas assim, nós, porque somos organizados, escolhemos um. Mas ele, por ser escolhido, não se tornou como pessoa melhor que os outros. Ele é igual, continua igual como pessoa a todos os outros. Por força da função, por força da organização, ele lidera os outros. A mesma coisa na igreja. A gente não vem na igreja, por exemplo, o pastor veio só para liderar, ele já veio lá para isso. Não, inicialmente o que ele é? Ele é povo, igual a todo mundo. No desenrolar das coisas, entre nós, vamos colocar alguém para liderar, mas somos todos iguais. E aquele que lidera, como pessoa, como cristão, como servo de Deus, continua exatamente igual a todos os outros. Ele não é superior porque tem um cargo, uma função. Ele continua exatamente igual. As funções vêm por nossa maneira humana de nos organizar. Mas ela não suplanta o que Deus fez. Deus nos fez um povo. Por isso, qual é o principal título entre nós? Irmãos. Por que irmãos? Porque ninguém está acima de ninguém. Quando são todos filhos do mesmo pai, qual é o privilégio de qualquer um dos filhos sobre outros filhos? Nenhum. Então, Deus nos colocou como grupo. Entre nós, portanto, realizar a obra de Deus é um trabalho de cooperação. Isso significa que ninguém realiza a obra de Deus sozinho. Ninguém.
Não tem uma pessoa que diga, eu faço a obra de Deus e eu resolvo. Não existe tal pessoa. Na Bíblia, não. No conselho da Bíblia, não. Agora, ao mesmo tempo, se eu não realizo sozinho, a minha contribuição não pode ser menosprezada, nem por mim mesmo. Eu digo assim, não, eu não sirvo para nada, eu não ajudo em nada, eu não tenho condição nenhuma de ajudar. Não, não é assim. Não é assim. Ou alguém me diz, você não presta, você não serve para nada. Vai para lá, porque você não dá para ficar no nosso meio. Não. Se não existe nenhum salvador da pátria, também não existe ninguém que não sirva para nada. A nossa contribuição faz parte desta cooperação. E assim, a obra de Deus é realizada quando nós cooperamos uns com os outros. A obra de Deus não é realizada quando nós brigamos uns com os outros. A obra de Deus não é realizada quando a gente quer tirar proveito de outros dentro da igreja. A obra de Deus não é realizada quando eu acho, às vezes porque eu sou algum líder, algum tipo de líder, quando eu acho que eu sou melhor mesmo que os outros. O que eu faço é melhor do que os outros fazem. Os outros não sabem fazer e eu sei. É óbvio que desse jeito nós não somos cooperadores. Nós vamos ser pessoas que vão brigar uns com os outros e não realizar a obra de Deus. Porque a obra de Deus tem que ser realizada nos termos de Deus. Se Deus é amor, eu não posso realizar a obra de Deus com ódio. Se Deus é bondoso, eu não posso ser maldoso com os outros. Eu tenho que realizar a obra de Deus conforme Deus é. É a obra de Deus. Então, nós somos cooperadores entre nós para que marchemos juntos, cada um dando a sua cooperação. Aquela que sabe dar, que pode dar, que consegue dar. Mas o que ela fizer, o que qualquer pessoa fizer, é bem-vindo. Nessa obra, é bem-vindo. E, tendo em mente que eu não faço sozinho, que eu contribuo, mas eu preciso do outro, o que eu devo fazer nessa obra? Estar em comunhão com os irmãos que participam dessa obra. Estar em comunhão com os irmãos. E estar em comunhão não é só assim, eu vou na igreja todo domingo. Não é isso. A comunhão é algo muito mais amplo que isso. É ter sempre a mesma visão, é ter o mesmo pensamento de honrar Jesus, é ter a mesma visão de amar o próximo, amar a Deus. E assim a gente caminha junto. E no transcurso da vida a gente vai encontrando aqueles que Deus vai ajuntando pelas circunstâncias para que juntos façamos a obra de Deus. Então somos cooperadores entre nós. Só que, e essa é uma coisa que está aqui, está patente. Quando Paulo fala dele de Apolo, ele está dizendo exatamente isso. Nós precisamos fazer a obra juntos. A obra de Deus juntos, aqui entre nós, humanos. A gente precisa se entender, a gente precisa ter um espírito amigável, a gente precisamos nos perdoar, porque certamente, ao fazer a obra, nós vamos nos ferir uns aos outros, precisamos nos perdoar e sempre caminhar na obra. Somos cooperadores entre nós. Mas Paulo está dizendo algo muito maior do que isso. Embora ele diga isso também. O muito maior é, de Deus somos cooperadores. Claro que assim, aqui está a tradução no português. Somos cooperadores de Deus. Tudo bem, a gente tem que entender as coisas. Só que no texto grego, a frase está invertida. A frase é, de Deus somos cooperadores. Quando Paulo inverte a frase, ele dá ênfase no início. Então, quando ele fala que a gente é cooperador, ele enfatiza, olha, somos cooperadores de Deus. De Deus. Então, não é só entre nós. Nós também somos cooperadores do próprio Deus. Aí, gente, nós vamos para um patamar mais elevado. Uma coisa é nós nos entendermos aqui para fazermos a obra de Deus. Um patamar mais elevado é Paulo dizer que, gente,
O que nós estamos fazendo? A gente está fazendo uma coautoria com o próprio Deus. Ou seja, nós somos elevados ao nível de Deus, e agora Deus chega para nós e diz para nós, humanidade, vamos fazer essa obra juntos? Eu e vocês? Vamos trabalhar juntos? Eu não quero ser o único que faz a obra. Eu vou fazer a obra, mas eu não quero ser o único. Eu quero fazer com vocês. E Ele nos chama, Deus nos chama para sermos coautores, cooperadores da obra dele. É essa chamada aqui. Então veja, quando Deus nos chama assim, Ele nos promove. Porque uma coisa é os servos aqui fazerem a obra, outra coisa é nós sermos chamados não apenas a sermos servos, nós sermos chamados a ser coautores, a fazer a obra no nível do próprio Deus, que o próprio Deus está fazendo. Não é porque a gente é bom, nós não somos, é porque o autor nos convida, o autor nos chama pela sua graça. Então nós estamos no nível de fazermos as coisas com o próprio Deus. Gente, isso é bênção, isso é graça pura, isso é bondade demais. O Criador, aquele que está fazendo a obra, nos chamar para que a gente seja coautor com Ele. De Deus, portanto, somos coautores, cooperadores. O que isso significa? Significa o seguinte, que tudo que Deus fizer tudo não. Tem coisas que não passam por nós. Mas assim, a grande maioria do que Deus vai fazer, em termos da sua obra, Ele faz questão de que passe por nós, por nossas vidas. Nós somos o filtro. Veja bem, existe o vidro e tem a luz. A luz é branca, é invisível. Quando a luz bate no vidro, ele forma as 7 cores do arco-íris, né? O arco-íris se forma por conta disso. A luz bate nas gotículas de água que estão na atmosfera. Aí se forma o arco-íris. O que é que Deus? Deus é a luz. Nós somos o vidro. Então Deus quer que a sua luz bata em nós e produza o quê? O arco-íris. É isso que Deus quer. Então, Deus quer que a sua obra passe por nós, seja feita através de nós, seja feita por nós, a obra dele. Quando passar por nós, olhe bem agora a coautoria, nós vamos imprimir a nossa marca na obra, já tem a marca de Deus. Quando passa por nós, junta a marca de Deus com a nossa. E aí, nós também vamos colocar nessa obra o nosso jeito de ser. É essa a chamada de Deus. Ele quer que personalidades participem com a personalidade dele da execução da obra. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos. Daquele dia, o Senhor dirá a um grupo de pessoas: tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber, etc. Vocês conhecem a história. Aí eles perguntam, quando fizemos isto? Veja, eles fizeram coisas. Que coisas? Deu de comer, deu de beber, cobriu, visitou. Eles fizeram coisas. Eles fizeram. Quando fizemos isso a ti? Quando fizesse a um dos meus pequeninos. Fez a um pequenino, olha Jesus dizendo, estava fazendo a mim. A mim, para mim. O que Jesus está dizendo aí? Que essa obra de dar comida, de dar água, de cobrir, esta obra é a obra dele. É ele que está fazendo isso. É ele o interessado nessas pessoas que receberam. Ele. E ele está nessas pessoas. Então, a obra é de quem? A obra é de Jesus, que está nessas pessoas e que não deixa que essas pessoas morram de fome, morram de sede, morram de frio. Ele não deixa. Agora, como é que ele não deixa? Através desses outros que concretamente fazem.
Só que esses outros que concretamente fazem, eles não estão pensando agora, eu vou fazer isso, porque Jesus me orientou para dar, aí eu vou fazer. Ele faz porque ele quer fazer, ele faz porque tem um bom coração, ele faz porque ele sente a dor do outro. Então, é nesse sentido que a gente se torna coautor da obra de Deus. Passa por nós e nós imprimimos nossa marca nisso aí. Gosto muito de uma frase que tem em um hino, que diz assim: lutamos as lutas que Cristo venceu. Gosto disso. Lutamos as lutas que Cristo venceu. Veja, Cristo já venceu, Cristo vai fazer sua obra, Cristo já sabe o futuro. O futuro já está garantido. Mas nós, o que acontece com a gente? Lutamos as obras, lutamos as lutas. Agora, na nossa vida, a gente vai lutar as lutas de Deus. Só que a gente já sabe qual é o final. Nós vamos vencer. Mas a luta é feita agora. Eu preciso lutar agora. Eu não vou lutar depois que eu morrer. Vou lutar agora. Então, o que eu fizer do meu jeito, pode ser o mais fraquinho que for, tem consequência na obra de Deus. Exalta a Deus e passa a ser um trabalho junto com o próprio Deus. Deus fica feliz porque Ele dá vamos dizer assim, dá a ideia e o impulso, mas nós desenvolvemos a ideia que Deus manda. Então nós nos tornamos coautores da obra de Deus. Nesse sentido, nós somos Deus no mundo. Assim como dizemos que nós somos Jesus no mundo. Sereis minhas testemunhas. Vocês são Jesus no mundo. É o que nós somos. Agora, por que também fazemos do nosso jeito, o que acontece? A gente erra e a gente acerta. O jeito de Deus é sempre certo. Ele sabe o que ele faz. Mas o nosso, quando passa por nós, a gente também erra. Ao fazer, ao realizar essa obra de Deus. Quando é que a gente erra? Quando a gente não faz de acordo com o próprio Deus. Então, quando eu faço algo no reino de Deus, com o espírito de que o meu nome, eu líder, né? O meu nome fique muito grande, eu tenha muito poder na sociedade, eu tenha muita gente, eu possa ir negociar votos, eu posso negociar poderes dentro de governos, quaisquer que sejam. Óbvio que eu estou fazendo do jeito errado. Óbvio que estou fazendo do jeito errado, porque não é esse o jeito de Deus fazer. Deus não faz com essas intenções. Então, erramos também. Quando erramos, o que devemos fazer? Pedimos perdão a Deus e consertamos. Eu estou dizendo assim, estou dando um exemplo, mas nas nossas vidas, nós temos exemplos de nossos erros, quando fazemos a obra de Deus. Muitas vezes bem intencionados, mas também erramos. O que fazer? Reconhecer o erro, pedir perdão, retornar agora do modo certo. É por isso que Deus diz em certo lugar, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Quando vocês fizerem a obra, façam pelo meu Espírito, porque aí está garantido que vai ser feito de uma forma correta, da forma como Deus faz, da forma como o próprio Deus é. Agora, por que não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito? Porque podemos errar. Porque a gente pode fazer por força. A gente pode querer fazer por violência, não funciona. Não funciona. Né? Nada que é feito desse jeito, mas pelo Espírito de Deus, observando o que Deus é. O que acontece então no total? Nós e Deus, nós, humanidade, que crê, e Deus, nós estamos construindo esta obra, que é a obra de Deus, juntos com Ele. Juntos. Não simplesmente abaixo, como servos, como coautores também. Claro que somos servos, mas nós também somos coautores. Também estamos juntos, no mesmo nível do próprio Deus, que nos chama para isso. Por isso, de Deus somos cooperadores. Somos cooperadores.
É isso que ele realiza por nós. Conclusão: nós e Deus estamos construindo uma obra nesse mundo. Fique feliz porque você faz parte dela. Fique feliz porque você é um dos coautores, junto com milhões, quem sabe bilhões de pessoas. Você é um deles. Você está fazendo parte. De Deus somos. Você está fazendo parte dessa obra ao se engajar com Jesus Cristo. Agora, para fazer isso, realize a sua obra pessoal com alegria. Lembra, você está construindo um novo mundo. Você está construindo a eternidade. Agora, você está construindo os novos céus e a nova terra, a nova Jerusalém. Você está construindo. E faça isso com alegria, não com tristeza ou com um sentimento de canseira. E jamais se compare aos outros. Você é você, não se compare aos outros, faça a obra que você entende que Deus lhe deu para fazer, desenvolva, use sua inteligência, use suas emoções, use seus métodos, use seu jeito, mas sempre buscando as orientações que a palavra dá, para que façamos a mesma obra de Deus no mesmo espírito com o qual Ele faz. Mas nós somos de Deus coautores. Coautores. E essa é a palavra. Isso faz com que nossa vida na Terra nunca seja uma vida sem sentido. Faz com que a nossa vida na Terra seja algo extremamente poderoso do ponto de vista de Deus. Por mais simples que a nossa vida seja. Por mais simples. Por menos poder humano, social, econômico que a gente tenha. Não tem problema. Nós somos coautores da obra de Deus. Nós e Deus, juntos, fazendo a nova criação. Deus os abençoe.